Você comeria aquele hambúrguer vegano que sangra? Fica aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Introducing Impossible Burger. It's meat made entirely from plants. E se está chegando agora no canal do YouTube do Vegetariano e ainda não se inscreveu, ó, clica aqui na caveirinha porque toda segunda e quinta tem vídeo novo por aqui. Fala, família Vegetariano! Hoje vamos falar de um assunto aqui que para uns é polêmico, para outros não, é uma coisa bacana que tá vindo aí para salvar a vida de muita gente, vegana ou não vegana, e de bicho. E estamos aqui com o meu amigo Gustavo, que é da Good Food Institute. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Flávio, é um prazer estar aqui. O prazer é todo seu. E meu também, é claro, de estar aqui. Me diga qual é que é desse lugar que você trabalha aí. A gente está trabalhando para trazer comida, né? Eu acho que é o trabalho mais gostoso. A gente trabalha em causa própria. A ideia, o The Good Food Institute é uma ONG que ajuda a indústria de proteínas alternativas a se desenvolver. Então a gente trabalha com toda a indústria, pensando em toda a cadeia produtiva, desde o que precisa ser plantado no país para que a gente tenha uma oferta de matérias-primas, até o desenvolvimento de tecnologia, passando por ajudar empreendedores, ajudar empresas, dar consultoria para as empresas grandes poderem se adaptar nisso. É uma ONG. É uma ONG. A gente faz isso tudo de graça, né? Dá suporte para esse mercado para todo mundo poder se desenvolver. Então a ideia é trazer produtos para o mercado. A ideia é ter na prateleira uma carne vegetal que seja gostosa no preço certo, sendo vendida em todo lugar. Um leite vegetal que seja bom, num preço barato, sendo vendido em todo lugar. Então é isso que a gente trabalha para fazer. Então basicamente carne, queijo, leite, iogurte, tudo vegano. Tudo vegano. Então a nossa prioridade é a substituição das carnes, né? Depois dos laticínios e dos ovos. Então essas são as nossas três prioridades. Hoje a gente trabalha com duas linhas de tecnologia diferente. Uma são dos produtos vegetais mesmo. Então são aqueles hambúrgueres e leites que são feitos 100% de vegetais. E a outra possibilidade é o que a gente chama de carne limpa, que é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, que é de fazer carne em laboratório. Você pegar as células dos animais, reproduzir essas células em laboratório, fazer um bife, fazer uma carne totalmente em laboratório. E aí esse produto é de origem animal. Não é aquela carne de minhoca do McDonald's, né? Não é aquela carne de minhoca. Eu vou dizer que é mais carne do que aquilo até. É verdade? Mas deixa isso aí um assunto para outro vídeo, vamos voltar. Se vocês quiserem que a gente fale sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui embaixo. Basicamente, vocês estão envolvidos também naquele hambúrguer que sangra lá da Impossible Foods. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. É coisa de louco. Isso, a gente tem, então a Impossible é uma das empresas que a gente trabalha, Beyond também, lá dos Estados Unidos. São duas empresas hoje que fazem hambúrgueres super realistas, assim, até recentemente eu estava nos Estados Unidos, comprei um Beyond e fritei em casa, fica o cheiro de carne grudado na roupa da fritura que sai, do cheiro que sai quando você está fritando. Então o produto é muito parecido, assim, o produto da Impossible, ele é vermelho, aí a hora que você frita o hambúrguer ele fica cinza, com a mesma cor que um hambúrguer, a hora que você morde ele tá mal passado no meio, ele sangra, e isso é totalmente feito de vegetais, então são tecnologias de alimentos sendo usadas para imitar os produtos de origem animal. E acho que a grande ideia aqui é como a gente conquista o mercado das pessoas que ainda comem carne, né? Então, óbvio que a gente quer fazer produtos bons para os veganos, para nós termos mais facilidade, né? Essa parte de trabalhar em causa própria. Claro. Mas o grande objetivo é conquistar o mercado tradicional. O grande objetivo é as pessoas que ainda estão comendo carne pararem de comer carne. E elas fazem isso tendo opções para substituir essa carne, opções que sejam mais saudáveis, com impacto ambiental menor, que estejam no preço certo e que sejam gostosas e as pessoas consomem. Então acho que a ideia é mais ou menos essa. E qual é a porcentagem, você me falou, eu quero que você repita para as pessoas, qual é a porcentagem de pessoas que consomem esses produtos que parecem com carne que são veganos? Hoje, quando você pega uma empresa como a Beyond, cerca de 80% dos clientes deles não são nem vegetarianos. Então, por exemplo, eles colocam os produtos em uma hamburgueria e rapidamente o produto está vendendo mais do que os de carne, porque é uma coisa interessante, é legal, não tem colesterol, não tem coisas cancerígenas, não faz mal para a saúde do jeito que a carne loucura. faz. E tem o mesmo gosto, é delicioso e as pessoas compram porque faz sentido. Impacto ambiental muito menor, então eles vendem muito mais entre as pessoas que comem carne. Não é uma loucura isso, cara? É uma loucura. É um produto vegano e quem consome mais são as pessoas que comem carne. Exatamente, e eu acho que esse é o grande objetivo, assim, né? Colocar produtos que sejam feitos de vegetais, que vão entrar no mercado para competir pelo mercado de alimentação como um todo e que vão poder conquistar essas pessoas que ainda não conseguiram se conscientizar, assim, né?
Até vendo que pensar que o veganismo existe há algum tempo, e até hoje a gente ainda não conseguiu converter as pessoas em massa, fazer com que 50% da população de um país seja vegana. Então a gente precisa acelerar um pouco o ritmo de diminuir o consumo de produtos de origem animal, porque os danos ambientais já estão irreparáveis, a quantidade de animais sofrendo só aumenta, os oceanos são uma questão que daqui a pouco a gente não vai ter mais vida nos oceanos, então isso é uma questão muito grande. A gente precisa de outras soluções para as pessoas pararem de comer carne, além de converter as pessoas ao veganismo. Óbvio que isso continua sendo uma coisa super válida, super legal, mas para as outras pessoas que ainda não estão convertidas, como que a gente faz? A polícia vegana. A polícia vegana já passou pra... E a ideia é exatamente isso, lançar produtos que sejam feitos de vegetais, que sejam bons, que as pessoas vão consumir porque elas realmente gostam desse produto, porque elas acham que é uma opção que faz sentido para elas. Tava me falando sobre o atum, que não sei o que lá, que a demanda do ano passado não foi suficiente para... Me fala sobre um pouquinho isso aí. A questão dos animais marítimos é um problema ainda muito maior, assim, né? Primeiro porque existe uma pesca muito predatória, então às vezes, por exemplo, para você pegar um camarão, você chega a matar 9 outros animais, 10 outros animais, só que eles descartam depois para pegar o camarão, né? Porque passa com rede e pega tudo. E aí vários animais que são do mar, eles já estão começando a entrar em extinção, entre eles o atum, a sardinha. Hoje, se vocês, quem não for vegano, tiver uma lata de sardinha em casa e olhar, muitas delas não são mais sardinhas de fato. Tem aquelas sardinhas em lata que hoje vem cavalinha, vem outros peixes ali dentro, que a sardinha está tão próxima da extinção que eles não conseguem mais pescar o suficiente para vender tudo como sardinha. Caralho. E hoje empresas, mesmo as brasileiras, não estão conseguindo a quantidade de peixe que elas precisam, que elas têm demanda para vender. As empresas precisam pescar uma quantidade X de peixe e simplesmente não conseguem, principalmente pela extinção de alguns animais e pelo grau de contaminação, principalmente com mercúrio nos oceanos. Então, muitos dos animais já estão contaminados. Isso é uma questão super urgente, né? Tanto que o The Good Food Institute tem uma empresa irmã que chama New Crop Capital, que é um fundo de investimentos que só investe em empresas que são veganas e que são de substituição de proteína. A gente abriu agora lá nos Estados Unidos 2 empresas que são especificamente para substituição de carne de frutos do mar, né? Uma delas a gente lançou o produto agora, semana passada, na Expo West, que é onde lançam todos os produtos veganos todo ano. É maravilhosa essa feira. E esse produto ganhou como o melhor produto lançado na Expo West. É um atum em lata e feito totalmente de vegetais. São 5 tipos diferentes de grão que eles usam para fazer. O produto é tão perfeito que foi escolhido como o melhor produto vegano lançado lá na feira, dentre todos os lançamentos de todas as marcas. E a gente tem uma outra empresa que também vai lançar agora um atum para sushi, postas de atum mesmo. E tem um mercado muito grande disso, assim, né? Então tem bastante espaço, tanto para fazer produtos melhores. A gente sempre pensa em hambúrguer, né? Mas você está falando em pizza, você está falando em sushi, a gente está falando em todos os tipos de culinária oriental, culinária brasileira que existem e que tem uma grande demanda por produtos para substituir ali, né? Gustavo, por que você acha que é legal ter vários tipos de carne, várias categorias, tipo um bacon, uma linguiça, uma salsicha, um atum? Fale pra mim a sua opinião a respeito disso. Porque a alimentação, ela é muito mais do que se nutrir simplesmente para sobreviver, né? Ela carrega um monte de hábitos, ela carrega culturas, tradições e que são totalmente ligadas ao nosso dia a dia, à nossa convivência com a família, com os amigos. Então, as pessoas precisam poder manter os hábitos alimentares, manter as tradições, manter as festas que já existem, que são com base em comida e sempre são, e ainda assim migrarem para uma alimentação plant-based. E só vai acontecer das pessoas migrarem totalmente para uma alimentação feita de vegetais quando elas conseguirem fazer o Natal e no Natal ter aqueles pratos que elas estão acostumadas e esses pratos serem feitos de origem vegetal e comer uma pizza e essa pizza ser feita de origem vegetal, tudo do jeito que as pessoas estão acostumadas. Então tem muito a ver com conformidade. Você chegar no mercado, encontrar produtos, comprar e ir embora, do jeito que qualquer outra pessoa faz. Então esse é o nosso objetivo, ter produtos disponíveis num preço legal que as pessoas consigam comprar. E é possível? É possível, óbvio que é, assim, as tecnologias estão avançando muito, então a gente já consegue fazer as carnes de peixe muito parecidas, os hambúrgueres que sangram, os queijos vegetais estão cada vez melhores, queijo então derrete, ficam gostosos, né? Tem até marcas brasileiras já fazendo queijos muito bons. Eu até discuti isso com uma grande indústria esses tempos, que eles vendem leite tradicional e eles têm uma linha de leites vegetais. Eu falei, por que o leite vegetal é mais caro, né? Por que vocês não conseguem, se vocês são a mesma empresa, por que vocês não conseguem fazer os 2 tipos de leite com o mesmo preço?
E eles me explicaram que os leites vegetais, eles não conseguem hoje ter uma máquina dedicada que consiga ter uma linha de produção contínua disso. Então eles terceirizam para uma parte terceira que só envasa, e eles compram um pouquinho só de produção e envasam aquele leite vegetal. Então isso é muito mais caro do que se eles tivessem uma fábrica rodando com aquele leite dia e noite. E aí você dilui os custos de distribuição, tem todas essas questões envolvidas. Então hoje mesmo as grandes indústrias que já têm uma estrutura tradicional, elas não conseguiram fazer com que o custo seja igual para os dois tipos de produto, porque tem um consumo muito diferente associado a esses tipos de produto. E qual é a solução para baratear? O que você acha? Com o tempo vai baratear. Então, conforme o consumo aumenta, tem mais gente comprando, as pessoas pagam menos para comprar matéria-prima, quando vai transportar o caminhão sai cheio, a fábrica roda o dia inteiro. Então, essas coisas vão fazendo com que os produtos fiquem mais baratos. Então, a gente tem que consumir. Quem pode, e obviamente eu entendo que muitas das pessoas ainda não consomem e não podem consumir alguns produtos, mas quem pode, puder estimular essa indústria, é bom, porque vai criando giro e vai fazendo com que essa indústria cresça. Outra coisa é sair do nicho. Então, parar de encarar os produtos vegetarianos e veganos como produtos vegetarianos e veganos. Só para vegetarianos e veganos. Exato. Então, pensa assim, você cria uma seção vegana no supermercado. Quem vai nessa seção? Só quem é vegano. Se você pega o queijo vegetal, vende como uma opção de queijo vegetal na prateleira do lado do queijo, qualquer pessoa que estiver no momento de compra de queijo vai passar, vai ver esse produto, pode comprar. Com certeza. E aí, do mesmo jeito que uma pessoa experimentaria um queijo de cabra, um queijo sem lactose, ela vai lá e experimenta um queijo de castanha. E nisso você vende para quem não é vegetariano e vegano e começa a ter escalas muito maiores também, porque se ficar tentando vender só para 1% da população, nunca vai ter uma escala que justifique um custo, que consiga ter a escala que a gente precisa. E lá fora, a indústria da carne, do leite, do ovo, tá interessada nisso? Tá muito interessada, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, assim, né? Então, hoje, eu acho que é óbvio, a gente escuta bastante na comunidade vegana que essas indústrias, elas não são alinhadas em propósito, que talvez Unilever, Nestlé... Fale sobre isso, que estamos falando sobre isso ultimamente, inclusive. Fale mais. Mas veja, de fato, as empresas são empresas, elas estão lá para dar lucro, elas estão lá para fazer uma atividade comercial. É óbvio que elas... Empresa não é ONG, né? Exatamente. Empresa não é ONG, a empresa quer lucro. Tanto as não veganas quanto as veganas. Claro, certo? todas. Existe para isso. Inclusive Senão seria uma ONG. É. Igual a gente, eu sou uma ONG. Então eu não preciso dar lucro, eu não preciso cobrar, enfim, a gente está aqui como uma ONG. As empresas não. Então, a primeira coisa que começou a acontecer é que as empresas perceberam que o custo ambiental do que elas estão fazendo e dos métodos de produção está muito grande. Isso significa, então, por exemplo, as empresas que vendem carne de peixe já não conseguem pescar todo o peixe que elas precisam. As empresas que vendem carne, que produzem outros animais, elas começam a ser muito mais pressionadas pelas ONGs. E isso é uma coisa que pesa bastante, porque elas têm custo. Então pensa, por exemplo, o transporte de cargas vivas aqui no Brasil. Continua acontecendo, mas por causa da organização dos ativistas que fez essas pressões, isso está sendo uma atividade muito mais onerosa. O navio vai lá, fica parado toda vez, eles têm que ficar pagando, pagar multa. E isso para a empresa é um problema financeiro, certo? Então a empresa começa a ser pressionada. E nenhuma empresa quer ser pichada. Exatamente. Tem toda a questão ambiental também. Então as empresas perceberam que elas vão ser responsabilizadas pelo custo ambiental do que elas estão fazendo. Pera, deixa eu colocar a campainha, peraí. Voltei, continuei. Você acha que essa indústria da carne, ovo, leite, tá com os dias contados? Eu acho que essa indústria vai se transformar e vai continuar sendo uma indústria, porém vendendo outro tipo de produto. Que nem a indústria da máquina de escrever. Acabou. Ninguém vai ter mais que escrever. Aí de repente ela evoluiu pro computador, assim, você acha que ela vai evoluir? Eu acho que ela vai evoluir mais ou menos até como, por exemplo, a própria indústria de celulares está evoluindo, vai. Sim. Então o que era o celular antigamente versus o que é o smartphone hoje, são coisas completamente diferentes, porque eles conseguiram ficar na tecnologia, desenvolver novas tecnologias. Se a indústria da carne, se a indústria do leite desenvolver novas tecnologias, eles com certeza vão se renovar, vão conquistar novos clientes e vão continuar vivos, enfim. Então, é uma indústria que tende a passar. Então, você pega, por exemplo, hoje Bill Gates, Richard Branson, que são as pessoas mais visionárias, bilionários, donos do mundo, eles acham que em 30 anos a exploração de animais para o consumo da indústria já pode ter acabado. Caralho, isso significa que a indústria de alimentação está passando pelo maior momento de disrupção da história. Será que a gente vai ver isso em vida, então? A gente vai ver isso em vida, Caralho, com certeza. Isso é para isso que a gente trabalha e assim... Hoje não é mais uma coisa de uma ONG falando isso, assim. Você tem as pessoas mais importantes do mundo, as principais indústrias de alimentação, os principais bilionários investidores estão falando sobre isso.
mudou a figura, né? Não é mais uma coisa pequena. E é por isso que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem a Tyson, por exemplo, que é a maior produtora de carnes deles, investindo fortemente nisso. Você tem a maior produtora de carnes no Canadá, que acabou de comprar uma empresa vegana, na Europa também. Então essas grandes empresas, elas estão todas investindo nisso, porque elas querem estar nesse mercado, elas querem se transformar e que faça sentido para elas. Então você pensa, hoje, uma empresa dessas tem que gerir várias fazendas com vários fornecedores, existem esses animais que ficam sendo criados durante anos, tem todas as questões de contaminação, de doença, de remédio, de problemas que eles podem ter, que a gente viu recentemente no Brasil, né, com a carne fraca, e elas podem substituir isso por um método de produção onde elas vão ter uma fábrica. Então, para elas, começa a fazer sentido também. Elas começam a ver isso mais... Óbvio que elas não têm a sensibilidade pelos animais que a gente tem. É lucro. Mas elas veem que pode ser uma coisa que a partir do momento em que a tecnologia de um produto feito à base de vegetais, esse produto parece muito com aquilo que eles vendem hoje, e eles vão conseguir conquistar os consumidores com esse produto, para eles faz muito mais sentido. Sim. Então aí que tá. A tecnologia de produto mudou o que faz mais sentido para a indústria vender. E é por isso que hoje as grandes indústrias estão todas investindo muito forte nisso. Aqui no Brasil também, se você me permite, eu acho que quando você vê alguns movimentos, assim, é possível ver que tem grandes executivos, por exemplo, da indústria da carne aqui no Brasil, que assumindo cadeiras no conselho de empresas veganas lá dos Estados Unidos. Então a gente percebe a aproximação e é possível medir a aproximação, e tem várias indústrias que já trabalham com GFI, e a gente tem muita gente interessada em fazer esse cenário mudar. E eu acho até, se eu posso trazer uma historinha mais pessoal, assim, e quando eu comecei a conversar com essas indústrias, sendo vegano e sendo uma pessoa que queria falar sobre desenvolvimento de produtos vegetais, eu achei que ia ter muita resistência, que ia ser difícil, e eu tinha uma visão... Aqui no Brasil. Tá. E eu tinha uma visão até demonizada das pessoas, porque, aqueles produtores malvados, que a gente foi contra eles a vida inteira, né, que a gente combateu. E a hora que eu comecei a conversar com as pessoas, eu vi outra coisa, assim, sabe? Então é óbvio que eles exploram uma coisa que eu não acho certo e que a gente quer transformar, mas eles são pessoas que normalmente tinham esses negócios desde sempre. Cultura, né? Exato, é cultural. E é a mesma cabeça que a gente tinha alguns anos antes, né? Ninguém nasceu vegano aqui, vamos deixar bem claro. Se nasceu, raríssimas exceções que nascem veganas. Exato. A maioria nasceu comendo carne. O que eu percebi dessas empresas, desses empresários até, é que do mesmo jeito que eu me conscientizei sobre mudança e virei vegano, eles começaram a se conscientizar também sobre o impacto do que eles estão fazendo, sobre o sofrimento que os animais têm na fazenda deles. E essa consciência, obviamente, né, para o mundo capitalista, fala menos do que o dinheiro. Então, a partir do momento em que o dinheiro começa a ser possível ser feito também com os produtos plant-based, também com outros tipos de tecnologia, começa a fazer sentido para todo mundo, porque ele vê o impacto que ele está gerando, ele vê outra possibilidade de trabalhar sem gerar esse impacto para o meio ambiente, para os animais, começa a migrar a produção. Então não é que as pessoas são, nossa, todo mundo ficou bonzinho, despertou, epifania, agora todo mundo é maravilhoso, mas não é, a gente não pode dizer que é, e nunca vai ser. Ou a gente destrói completamente o capitalismo, ou isso vai continuar sendo, né, o que rege os negócios, estamos nesse sistema. Porém, faz sentido, tá fazendo sentido pra todo mundo. Ninguém vai lá e mata animais e tortura porque acha super legal. Do tipo, a gente fica imaginando que todos os donos de empresa são sádicos, eles adoram ficar vendo os animais sofrerem. Isso é uma coisa que não existe. As pessoas simplesmente nunca param pra pensar sobre aquilo que está acontecendo dentro da empresa deles e priorizam os lucros que tem versus essas outras questões. E agora que a gente traz outras soluções tecnológicas, começa a fazer sentido para todo mundo e as pessoas ficam felizes de poder ter outras alternativas também. Então, do mesmo jeito que existe um caminho para converter pessoas e fazer com que pessoas tenham visões diferentes, existe um caminho para converter empresas e fazer com que empresas criem uma cultura diferente e comecem a valorizar coisas diferentes. A gente só precisa conseguir passar pelo caminho certo e conseguir mover as peças certas dentro das organizações para que essas coisas aconteçam. Então você acha importante incentivar essas grandes indústrias até que não são veganas, mas que produzem um produto vegano? Com certeza, com certeza.
Até porque hoje o principal consumo dos produtos de origem animal está lá. Então, se essas empresas não criam soluções para elas pararem de vender produtos de origem animal, elas não vão parar de vender produtos de origem animal e os animais vão continuar sendo explorados. Então, o que a gente precisa é que elas tenham interesse de substituir os próprios produtos por produtos com origem vegetal ou mais para frente, quando a tecnologia estiver pronta, de carne limpa, de carne cultivada em laboratório. Então, se essas empresas substituem os produtos delas, elas param de explorar os animais e começam a vender outro tipo de coisa. Sim, mesmo porque elas já são uma empresa. Para elas trocarem um produto é muito mais fácil do que uma empresa começar do zero e começar todo um mercado, conquistar um mercado, é muito mais difícil, né? E até é uma coisa totalmente ingênua de achar que a gente vai conseguir criar uma empresinha do nada e quebrar a Unilever, a Nestlé, a Danone e a Coca ao mesmo tempo. Isso não existe, certo? Essas empresas têm uma quantidade de capital gigantesco, elas poderiam simplesmente vir e comprar essas indústrias menores depois. Elas têm o mercado, elas têm parceria com o varejo. Para você colocar um produto num varejista, para você vender num supermercado grande, você paga muito caro para estar lá dentro, né? Então tem toda uma dinâmica de mercado, de distribuição, de como fazer, que não é que não vai ser fácil, que não vai ser possível no curto prazo ou no prazo que a gente precisa para salvar os animais. Essas empresas grandes não vão simplesmente implodir. Ou a gente transforma elas, ou elas vão continuar explorando os produtos de origem animal. E comprando as pequenas empresas, como foi o caso da Mãe Terra, da Jasmine, né? Exato. E assim, eu não quero entrar até na discussão ética sobre isso, mas entrar no potencial que isso pode ter. Quando você pensa, por exemplo, a Unilever comprou a Mãe Terra. A Unilever poderia ter comprado qualquer empresa de biscoito à base de leite, de brownie, de não sei o que, investido nisso, feito essa empresa crescer bastante. Eles compraram a Mãe Terra exatamente porque eles queriam aqueles atributos que tinham naquela marca e eles ainda não tinham. E agora, se eles potencializam, se eles distribuem, se eles colocam a Mãe Terra em mais lugares, os produtos que são de origem animal vão ser vendidos menos, porque a Mãe Terra vai ganhando espaço em cima desses produtos de origem animal, até deles mesmos, até da própria Unilever, né? Eles podem ir com o tempo substituindo produtos que eles têm no portfólio. E isso já aconteceu bastante até com outras empresas. Se você olha no mercado americano, as empresas que ficaram grandes de produtos veganos, que ganharam o mercado, elas receberam investimentos da indústria tradicional. E até aqui no Brasil, assim, algumas empresas que foram compradas por grupos maiores, em 2 anos elas triplicaram, quadruplicaram de tamanho, né? Então isso é uma coisa que tem sua relevância, fazer produtos chegarem na prateleira, ganha espaço de mercado versus os produtos de origem animal, ainda faz com que as pessoas que têm interesse nisso, elas comecem a ter oferta também. Que nem todo mundo que tem interesse já é vegano. É óbvio que um vegano vai atrás, se um vegano quiser um leite vegetal, ele vai lá e vai fazer. Cidade. Mas uma pessoa que está só interessada, ela não vai parar para comprar um grão, para não sei o que, para gerar um leite e depois coar e fazer alguma coisa com resíduo. Então precisa ter oferta de produtos no mercado para as pessoas poderem aos poucos irem se convertendo, entendendo nisso, colocando produtos vegetais na alimentação mesmo antes delas virarem veganas. Então isso gera uma mudança de hábitos que até não necessariamente vai ser sempre associado ao veganismo, né? Algumas das pessoas nunca vão despertar, ainda assim elas vão consumir um monte de coisa de origem vegetal porque está disponível no mercado. E isso, para quem se importa com os animais, é uma coisa super relevante, porque quanto mais produtos de origem vegetal sendo consumidos, menos produtos de origem animal, menos animais sendo explorados. Tem uma relação direta em salvar animais e você conseguir fazer com que a indústria de produtos vegetais avance. Eu penso muito sobre como resolver o problema. Eu não estou discutindo sobre como ser o vegano perfeito, o que é mais moral, o que é mais isso, o que é mais aquilo. Eu estou discutindo como resolver o problema. O que a gente pode fazer para de fato acabar com a exploração animal. E hoje a nossa visão é de o que a gente pode fazer é transformar a indústria que hoje explora os animais, porque eles exploram os animais, eles têm que parar de explorar. Não consigo explodir essa indústria, não consigo implodir, não consigo fazer com que eles deixem de existir, mas eu consigo fazer com que eles se transformem e passem a ser mais conscientes, com produtos melhores e com produtos que façam mais sentido. Eu penso nas pessoas, no impacto que a gente pode ter, né? Então, das pessoas que já são da causa vegana e que elas querem ver isso crescer. Toda ajuda para a indústria é uma ajuda que vai gerar um grande impacto na diminuição de produtos com origem animal. Então pensa se cada pessoa que hoje é vegana, em vez de ficar só na internet discutindo sobre como ser o vegano melhor, sobre se você pode fazer isso, sobre se você não pode fazer aquilo, vai na padaria do seu bairro e pede para eles colocarem um queijo vegetal. Vai na pizzaria do seu bairro e mostra para ele as marcas de queijos que existem. Mostra a pesquisa de como esse mercado está crescendo. Manda um e-mail para todas as marcas que você consome, todos os restaurantes que você vai, falando que você gostaria que tivesse mais opções veganas. Se todo mundo começa a fazer isso, a gente estimula cada vez mais os negócios
negócios acontecer, né? Nós podemos ser um exército de vendas desses produtos vegetarianos. Você pode escolher até as indústrias que você acha que tem mais. Então você põe, eu sou o tipo de vegana que eu só quero ajudar se for uma indústria 100% vegana. Beleza, pega as marcas de queijo vegetal que existem no Brasil, bate na padaria, bate na pizzaria, mostra, apresenta que esse tipo de produto existe, que dá pra comprar, que dá pra fazer coisa. E com isso a gente ajuda a indústria a crescer. Então vamos sempre pensar como a gente consegue fazer coisas para que as pessoas também que estão trabalhando nisso sejam ajudadas e que a gente consiga desenvolver essa indústria e diminuir o consumo de produtos de origem animal, porque nós somos o exército ali ajudando aos produtos de origem vegetal. E se alguém quiser entrar em contato então com o pessoal da GFI, falei certo? Falou, sim. The Good Food Institute. The Good Food Institute. Eu vou deixar aqui, aqui embaixo na descrição, tá? Entre em contato com eles. Empresas, pessoas físicas não, mais empresas, né? Mais empresas, a gente trabalha mais com empresas. Um beijo no cuco. Uou.